Shalom Ovrahá, Haverim. Muito bem-vindos à Parashá da Semana com o Morel Vária. Quero dizer-lhe e compartilhar esta Parashá da semana, que é a segunda Parashá do livro, do rolo do livro da Torá da Midbar, que é o quarto, o rolo, e nós vamos a estudar e saber exatamente o que é que se diz, o que é que se refere a esta Parashá da semana. Esta paraxá, a paraxá Nassó, e esta paraxá é a mais longa da Torá. Nós vamos ver que é a porção mais longa e esta abrange uma série de assuntos muito interessantes. E começando, nós podemos ver que a primeira aliá com Cohen consiste de 17 versículos, do capítulo 4 a versículo 21, ou Daf Arba. Pasuk a 21 ao 37. A segunda contagem dos levitas continua com o ramo familiar de Gershon, e a primeira contagem considerou somente os machos a partir dos 30 dias de vida. Isto é muito interessante, e esta segunda contagem foi somente entre os machos, os homens de 30 a 50 anos de idade, que estariam aptos a trabalhar nas funções do Mishkan, que é o tabernáculo no deserto. É a segunda aliá de Levi, ainda continua a detalhar a nova contagem, o novo censo, e vem a palavra Nassó, e vemos a quantidade total dos levitas, que foi 8.580 levitas. A terceira aliá, Shilishit, com o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 10. O Levita, que é a segunda aliá, do capítulo 4, versículo 38 ao 49. Esta terceira aliá, ela vem mencionando, continuando a falar, os três tipos específicos da contaminação que a pessoa poderia se tornar de ser ritualmente impura. Uma metzorá, que é o tsarat, aquele tipo antigo da lepra, que deveria ser separado de toda a congregação. Nós estudamos algumas parashotas atrás, metzorá é uma paraxá totalmente relacionada a isto. O zav, que é o corrimento masculino, e o zavá, é o corrimento feminino. Não é o ato resultado do ato sexual em si, mas é um corrimento masculino que poderia estar no acampamento de Israel, mas não podia estar na área dos acampamentos dos levitas, claro, na área do templo e do Mishkan também, e hoje tem a significativa quando o Beit HaMikdash, que é o novo templo, é ser tempo fora construído, tem a santidade do acampamento levítico. E também o terceiro caso, que é o caso de uma pessoa que vem em contato com um cadáver, que fica proibida apenas ao acampamento da presença divina, que é o pátio do templo do Mishkan, o santuário ou o acampamento dos levitas. A quarta aliá, nós vemos aqui na quarta aliá, que são 48 versículos. Esta porção é longa, é a quarta aliá, do capítulo 5 ao 11, do 6 ao 27. Esta contém os tópicos principais dos relacionamentos devidos ao Sotá e ao Nazir. O Sotá era uma mulher, quando a mulher era suspeita de infidelidade ao marido, e o Nazir é aquele que fazia um voto de abstinência específico. Muito interessante essa parte, e nós vamos tocar um bocadinho mais na prática espiritual, que isto quer dizer para nós desde hoje. A quinta aliá, 41 versículos, do capítulo 7, versículo 1 ao 41. Esta leitura deste ponto, ela indica os 8 dias de Hanukkah. Esta é a origem da Hanukkah, da festa de Hanukkah, e também contém as contagens do Bikat HaKohanim, que são as brachot, que os Kohanim davam. Ela se encontra na quarta aliá, mas há alguns que começam esta porção da quarta aliá no final da Parashá quarta, que é aquela brachá que os Kohanitas liam. A sexta aliá, ela está ligada aos 30 versículos, capítulo 7, versículo 42 ao 71, onde se menciona os líderes de Gad, Efraim, Menashe, Benjamim e Dan, que trouxeram seus presentes do dia 6 ao dia 10.
existem muitos simbolismos aqui, revolucionários e interessantes. Devemos ler com cuidado para poder entender exatamente o que isto quer dizer para nós. E a sétima liá, que é o capítulo 7 do livro de Números, Bamidbar, é o capítulo mais longo da Torá, 89 versículos. E como dissemos, o Parashá Nassó é a Parashá mais longa da Torá, com 176 versículos. Uma curiosidade, o capítulo mais longo do Tanakh, que são os Neviim, Ketuvim e a Torá, também tem 176 versículos, que é o Tehillim 119. E o mais interessante, também que no Talmud Bavli, que é o Talmud da Babilônia, a Gemara, o mais longo volume é o Bava Batra, que tem 176 dafim, páginas duplas. O número 176 é 22 vezes 8. O número 22 representa estar completo, por causa das 22 letras do Aleph Bet. O Aleph até o Tav, que é o alfabeto hebraico. O número 8 também simboliza com estar completo, como está adicionado na mitzvah da Brit Milá, circuncisão, que Hashem revelou e ordenou a Avraham Avinu, com as suas palavras: anda diante de mim e ser perfeito. Há uma sensação de estar completo no número 176. E as últimas partes é o que se refere a Haftará. A Haftará são os versículos depois da leitura da Torá, e ela está ligada ao tema do Nazir, de Juízes, que é Shoftim, capítulo 13, versículo 2 ao 25, que nos conta a história do famoso nazireu Sansão, ou em hebraico Shimshon, aonde foi ordenado por um anjo, por um malach, para que ele não tomasse vinho. E aqui vem a diferença, que geralmente o voto nazireu é um voto tomado pela própria pessoa, de livre e espontânea vontade. Shimshon, Samson, teve ordenado, e de uma forma pouco usual, através de um malach. Na nossa reflexão de semana, que eu quero dizer e comentar, é o que está escrito em Bamidbar 6:20. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Um princípio fundamental do crescimento espiritual é que às vezes a inspiração é passageira, ouvimos algo interessante, aprendemos algo interessante, sentimos uma emoção, e quando se passa os dias, passa o Shabat, ouvimos a Parashá, ouvimos o Shiur, o estudo da Torá, e chega na segunda, na terça, na quarta, já esquecemos tudo. É simplesmente um vento passageiro. Não houve nenhum crescimento, não houve nenhuma forma de mudança de que a pessoa aprendeu algo. O que acontece é o que a pessoa caminha depois. E é muito importante na vida. Ficamos felizes, emocionados. Muito da nossa cultura latino-americana ou do sul da Europa Latina quer dizer que estamos todos felizes e depois tudo passa. Tudo acaba em pizza, como dizem algumas pessoas. E é importante dizer que Al-Shir HaKadosh expressa esta ideia no seu comentário deste versículo, que ele pergunta se a Torá ainda chama de Nazar o homem que acabou o seu voto de Nazirut. Nazirut é aquele voto que a pessoa não podia cortar o cabelo, não podia tomar nada de vinho ou suco de uva. E agora, será que depois do voto de Nazireu, esta pessoa tomará vinho? Irá ingerir como antes? Comerá um kiddush? Demonstrará contenção? É claro que não é proibido tomar vinho ou outra bebida alcoólica com responsabilidade. O que queremos dizer é que esta pessoa fez um certo voto de se abster de vinho para se tornar-se elevada. Outra coisa, veio a pedir uma opinião, um exemplo. Um racídico veio pedir ao Baal Shem Tov, por causa dos seus dias de jejum, que foram muito, não se tornou elevado espiritualmente. Alguém poderia pensar que jejuar torna a pessoa espiritualmente mais forte. Parece que não está funcionando. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Cavalos continuam cavalos, pessoas continuam pessoas. Nós não se medimos pela condição que estamos no momento do jejum,
mas é a nossa atitude depois do jejum. Ou depois de um ato que aprendemos algo natural, não é algo emocionante. É o que constrói depois. Qual é a mudança que causa na vida? Continuar sentado, Yoshevet Batanit, sentado no mesmo nível. O jejum não eleva espiritualmente. Tem que ter um propósito. Por algo que é feito, por um erro, por um algo, porque a autoflagelação não é uma mitzvah. Deixar de ter os prazeres da vida autorizados pela Torá não é errado. Deixar de tê-los, sim, é errado. Se autopunir é errado. Temos que desfrutar das coisas, dos presentes que Hashem nos deu para viver. Então, esta é o que eu quero, estas são as palavras de reflexão que quero compartilhar convosco. Quero lhe desejar um Shabbat Shalom, um Mevorach, dê um joinha, compartilhe com seus amigos e estamos muito agradecidos pela vossa atenção. Shabbat Shalom, um Mevorach.